Renato, ele é um grande animador. Ele é um cara que junta grupo, faz a coisa rolar. Tanto que ele funciona no Grêmio dessa forma. É isso aí mesmo que você acabou de ouvir. Percebeu? Flávio Prado atacando novamente, né? Ele chamou Renato Gaúcho de mero animador de time. Isso aí é só o começo, mas ele vai tomar uma investida, ele vai ter a resposta aí de Thiago Asmar, né? O pilhado. E você vai ver também no vídeo de hoje, Mauro César também dando aquelas indiretas, né? Fazendo novos ataques aí, fazendo novos questionamentos aí a forma de Renato Gaúcho trabalhar. Então, mas antes eu peço a você que, por favor, se inscreva no canal, tá bom? Deixe seu like no vídeo, isso ajuda o canal a crescer. Eu quero trazer muitas discussões aqui para abordar com você. E para você participar, comente aí embaixo nos comentários, tá bom? Comente, é muito importante você comentar para você interagir e ajudar também o canal a crescer, tá bom? Agora vamos ao vídeo, vamos ver aí os absurdos de Flávio Prado e como é que se diz? E Mauro César aí atacando, continuando a atacar, minimizar os feitos de Renato Gaúcho nesse Mundial de Clubes. Jogando esse bolão só com ele animando. Só dele ser, Renato. O Fluminense está se matando em campo. Você não vê, não tem nenhuma criatividade tática. O Fluminense se mata. Ele tá fazendo os caras correrem pra caramba, tá aproveitando. Mas é aí que eu digo que é sacanagem. Aí é sacanagem tua. Porque se fosse o Tite fazendo esse trabalho, porque se fosse o próprio Jorge Jesus fazendo esse trabalho, se fosse o Luxemburgo fazendo esse trabalho, você ia falar que o time tava jogando pra caramba e que o cara tava fazendo um baita trabalho. Não. Cada um tem a sua característica. O Fluminense tá organizado. Mas é um time organizado, Então, por causa do treinador. Você conhece muito bem o João Santana. Sim. O João Santana é um estrategista? Não. Não, mas ele fazia funcionar. Porque o jeito dele cativar. Você fazer o grupo te juntar é uma das coisas mais importantes que você tem. Vestiário. Nós tivemos um técnico aqui no Brasil, um cara que trabalhou aqui com a gente amava de paixão, chamado Mário Travalini. Ele foi campeão paulista, foi campeão carioca, foi campeão brasileiro. Seu Mário, meu amigo. Todo mundo amava. Mário Travalini era um grande estrategista? Não. Mas ele conseguia juntar o grupo. É o caso do Renato. Mas por que é o caso do Renato? Eu digo que muita gente fala isso do Renato, porque o Renato joga futevôlei, porque o Renato é mulherengo, porque o Renato gosta de praia. Tudo virtude. Não tem Não. Mas aí parte de um pressuposto que o Renato não estuda. Não, ele fala. Ele mesmo fala isso. Bom, mas o que eu quero te dizer, vamos lá. E aí eu pergunto pra todo mundo também. O time do Fluminense do Renato Gaúcho, na Libertadores de 2008, jogava pra cacete. Era o time do Thiago Neves, do Washington Coração Valente, do Thiago Silva. Aquele time jogava pra cacete. É que eu não conheço esse aspecto. Mas você acha que ele é só animador, pô? Não, eu acho que ele é um cara que... você tem alguns fatores que fazem você fazer um time funcionar legal. Tem um cara que é tático e que mal conversa com os jogadores, ele é estritamente tático. Tem o cara que o grupo trabalha por ele. Outro que fazia um trabalho dessa forma, o Pepe. O seu Pepe, que está aí vivo, que é querido amigo da gente, provavelmente está vendo a gente. O Pepe, ele juntava o grupo, ele fazia o elenco trabalhar por ele, jogar por ele. Aí você tinha do outro lado o Luxemburgo. O Luxemburgo ele brigava com os jogadores, mas taticamente ele era impecável. O Jorge Jesus mesmo, o trabalho dele tático, ele não tinha amizade com os caras. O Renato, ele é boleirão, isso muitas vezes ajuda. É lógico que ele conhece mais futebol que eu, isso é óbvio, ele sabe, ele tem ideia. Agora, taticamente, ele não é um cara que vai montar uma estratégia tática, não, mas ele faz os caras jogarem por ele. Agora eu quero ouvir a sua opinião. Você concorda com o Flávio Prado de que Renato Gaúcho, o máximo que ele consegue é incentivar, animar os jogadores a darem o máximo de si? Será que apenas isso resume o sucesso do Fluminense nesse Mundial? Eu acho bem complicado esse tipo de declaração, né? Lógico que Renato Gaúcho ele é muito folclórico. Ele brinca muito, ele conta piada, ele se exalta, né? Ele faz muito marketing pessoal. Então isso faz com que muita gente não o leve a sério. Mas será que é justo tratá-lo apenas como um animador de vestiário? Ou chamado entregador de colete?
eu não concordo muito com isso, não. Eu acho que ele tem méritos. E o que também reforçou essa tese, que faz com que muitos comentaristas, o desdém, minimize o trabalho dele, né? Como é que se diz? O entendimento tático dele, foi o áudio em que mostrou ali que Thiago Silva orientou ele a fazer uma mudança tática no meio do jogo contra a Inter de Milão. Então aquilo ali reforçou mais ainda essas críticas que Renato Gaúcho vem recebendo de que taticamente ele não tem qualidade, né? Mas agora é hora de ouvir também Mauro César, né? Mauro César, ele é um participante ativo aqui do canal. Eu estou sempre trazendo aqui e aí você vai ouvir o Mauro e depois coloque aqui nos comentários o que você achou da opinião de Mauro. Então, vamos ouvir o que é que Mauro acha de Renato Gaúcho aí até aqui na semifinal da Copa de Clubes do Mundial. Jesus 2019, antes do confronto Grêmio-Flamengo pela Libertadores? E também ele falava dos não sei quantos milhões de investimento, se eu tivesse e tudo mais. Era mais ou menos nessa linha, né, mano? Ele foi devorado pelo gringo, né, pelo estrangeiro. Não só no 5-0, foi totalmente dominado nos 2 jogos. Foi humilhado naquela derrota do Grêmio de 5-0 do Maracanã. Depois ele assumiu o time dos 200 milhões e não ganhou nada. Essas coisas assim, essas frases e tudo, eu acho uma bobagem muito grande. Aliás, eu acho lamentável que o Renato, no momento em que ele está em alta, ele não procure valorizar o seu trabalho e fique alfinetando técnicos pela nacionalidade. Acho isso uma bobagem colossal. Tem estrangeiro bom e estrangeiro ruim. Tem brasileiro que é melhor, tem brasileiro que é pior. Isso aí não é nacionalidade, não é um passaporte que vai determinar se o cara é um bom ou um mau técnico. Isso é uma besteira muito grande. O técnico que ele enfrentou agora é um dos mais bem pagos do mundo. Está começando um trabalho, o Simone Inzaghi e tudo mais. Por que o mercado não contrata, então, o Renato ao invés de Simone Inzaghi? Quando oferece a ele? Enfim, bobagem. Tá aí, né? Tá aí, então você viu aí a análise de Flávio Prado, Mauro César. Realmente há uma rejeição muito grande ao Renato Gaúcho, apesar dessa campanha extraordinária, histórica do Fluminense aí, né? Na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. E daqui para, melhor no caso, o jogo já é amanhã, né? Terça-feira, Fluminense e Chelsea. Então, daqui para lá, daqui até o jogo, ou após o jogo, fique ligado aqui no canal para você acompanhar a repercussão. Porque se o Fluminense for eliminado, pode ter certeza que Mauro César, Flávio Prado e outros detratores de Renato Gaúcho aí vão soltar os cachorros para cima dele. Tá bom? Muito obrigado aí pela sua atenção, um forte abraço e até o próximo vídeo.